Bom dia, amados irmãos e irmãs. Hoje é sexta-feira, sextou, como diz o povo de Deus. Hoje é dia 28 de janeiro e hoje é dia de Santo Tomás, São Tomás de Aquino, presbítero e doutor da Igreja, dominicano, nasceu em 1225 e morreu em 1274. Formou-se no mosteiro de Monte Cassino e nas grandes escolas do tempo e se tornou mestre nos centros de estudos de Paris, Orvieto, Roma, Viterbo e Nápoles, imprimindo ao seu ensinamento uma orientação original e sabiamente inovadora. Em muitas obras básicas, especialmente na célebre Suma, ele fez a sistematização genial da doutrina filosófica e teológica aurida da tradição. Exerceu influxo determinante sobre o rumo do pensamento filosófico e da pesquisa teológica nas escolas dos séculos seguintes. Santo Tomás de Aquino, rogai por nós. E o evangelho de hoje é o evangelho de Marcos, capítulo 4, versículos de 26 a 34. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: o reino de Deus é como quando alguém espalha a semente na terra, ele vai dormir e acorda noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. A terra por si mesma produz o fruto, primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga, e por fim os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda que, ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como essas, conforme eles podiam compreender, e só lhes falava por meio de parábolas, mas quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, nós vemos aí no evangelho de hoje, essas parábolas, não é mais do que comparações. A parábola é um jeito que Jesus tinha de falar, e um jeito que ele falava que era pedagógico. Eles entendiam. Então, quem está antenado em Jesus, ele vai entender a parábola. Ele vai entender verdadeiramente a mensagem de Jesus. Mas é preciso estarmos antenados, É preciso estarmos bastante ligados e termos o discernimento do que é verdadeiramente ser cristão. A gente vê hoje em dia, principalmente, muitas pessoas se dizendo cristãos, mas acabam aplaudindo cultura de morte, acabam aplaudindo pessoas e procedimentos totalmente anticristãos. O cristão, ele é amigo da justiça, da paz, da solidariedade, o reino de Deus. Mas não nos desesperemos, muito pelo contrário. Aqui nós vemos que a palavra de Deus e o reino de Deus, ele é como uma semente. A semente, ela vai crescendo, então você vai jogando essa semente. Quando eu trago para vocês a palavra, essa palavra vai semeando. De qualquer maneira, ela vai se produzindo aí, vai produzindo frutos do reino, do verdadeiro reino, o reino de Deus, que é o reino de justiça, de paz, de amor. E esse reino, ele vai crescendo mesmo diante de um antirreino do ódio, da intolerância, um antirreino, que cria um reino de ódio. A gente vive no reino de amor e trabalha pelo amor de Deus, presente
né, no nosso mundo, e que a gente vai fazer com que esse amor possa crescer, se expandir cada vez mais. Assim é o reino, assim é a palavra, mesmo entre aqueles que não suportam essa palavra, né? Porque essa palavra certamente ela incomoda muita gente, e a gente sabe disso, né? Comungar é tornar-se um perigo, viemos para incomodar. Então, realmente essa palavra de justiça, paz, de amor, de solidariedade, bondade, mansidão, esses valores do reino de Deus, para aquele que não vive esses valores ou não acredita nesses valores, vai incomodar sim. E eles vão falar bastante contra. A gente vê muita gente falando contra o Papa, muita gente falando contra a Igreja, né? E o Papa, ele é o sucessor de Pedro na cátedra de São Pedro, e ele traz essa imagem de Jesus misericordioso, essa imagem, né, de Deus que nos acolhe. Mesmo os pecadores, mesmo as nossas fragilidades, ele nos acolhe. Então é muito importante, né? Então a gente vê o Papa, os padres, os bispos, né, eles levando essa palavra, mesmo que exista tantas outras contrariedades e fake news que às vezes, e muitas vezes hoje em dia, até usam a palavra de Deus. E aí confunde muita gente, porque, mas aquilo não é de Deus. Você pode ver se a pessoa verdadeiramente trabalha em prol da Igreja do Nosso Senhor Jesus Cristo, trabalha em prol de Jesus. Se a pessoa critica o Papa, então aí você tem que, eu acho que essa pessoa não é muito assertiva, porque o Papa é a própria figura, né, da Igreja, né, e é a própria figura que a gente vê da misericórdia do Pai, e que ele manifesta ali no seu pastoreio da Igreja Universal. Então, que a gente tenha essa consciência, mas essa palavra, essa parábola, só aqueles que estão antenados em Jesus que vão entender verdadeiramente. Então, que a gente fique atento à verdadeira palavra, ao verdadeiro Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o Evangelho da justiça, da paz, do amor, da solidariedade, né? E jamais do ódio, do rancor, da intriga, da divisão, né? Não, nós somos, né, de Deus, e nós precisamos construir o seu reino aqui, agora, começando aqui agora. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, por intercessão de Santo Tomás de Aquino. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre.